Meus amigos, nos últimos dias temos muitas novidades envolvendo DC e Warner, e especialmente envolvendo o reboot da DC. E a sensação que a gente tem é que todo dia o James Gunn tem uma reunião com algum ator da DC para dizer que ele não vai ficar no reboot que ele está planejando. Ou talvez para dizer que vai. E também vamos comentar essa matéria da Variety, que eles estão dizendo aqui que a Gal Gadot também não fica como Mulher Maravilha. Então, pelo jeito, tá acontecendo mesmo, o full reboot da DC. E, no mínimo, toda a Liga da Justiça deve mudar. Porque semana passada teve aquela mensagem enigmática da Gal Gadot, depois teve a mensagem do Henry Cavill e a do Ben Affleck dizendo que o Ben Affleck não vai continuar e que ele pode voltar no máximo como diretor. E agora foi a vez do The Rock. O The Rock teve a famosa reunião com o chefe e pelas mensagens do próprio The Rock e do James Gunn, foi uma reunião para dizer adeus. Não tem nenhuma chance do The Rock voltar agora tão cedo pro DCU como Adão Negro. Porque o The Rock disse bem assim, Adão Negro não estará em seu primeiro capítulo da narrativa do DCU. No entanto, a DC e a Seven Bucks vão continuar explorando maneiras de usar o Adão Negro em futuros capítulos do multiverso da DC. James e eu nos conhecemos há muitos anos e sempre torcemos pelo sucesso um do outro. Não é diferente agora e sempre torcerei para que a DC e a Marvel vença e ganhe muito. Essas são as decisões tomadas pela liderança de James Gunn e da DC, que representam a sua visão do DCU por meio de suas lentes criativas. E com isso, ficou muito claro que a decisão de tirar o The Rock, o Adão Negro, dentro do novo universo do James Gunn, foi feita pelo próprio James Gunn. Uma decisão criativa e não necessariamente uma decisão comercial. Muito embora, o Adão Negro tenha sido um flop no cinema. Talvez, no fundo, seja uma junção das duas coisas. E assim, a verdade seja dita, se o Henry Cavill já tinha dado adeus há uma semana atrás, dificilmente o Adão Negro The Rock iria continuar nos próximos projetos da DC. Assim, pra mim tinha ficado muito claro quando ele anunciou a saída do Henry Cavill. Só que, bem, você poderia ter uma ou outra dúvida de que ele poderia continuar. E agora essa dúvida é simplesmente eliminada. O Adão Negro não vai ter sequência. O Adão Negro flopou, infelizmente. Veio hoje a informação do Hollywood Reporter que o filme do Adão Negro não custou 192 milhões. Custou 260 milhões de dólares. O filme toda semana fica mais caro. É inacreditável, daqui a pouco vai ser um orçamento de 400 milhões. Então, infelizmente, deu tudo errado pro Adão Negro. Deu tudo errado. E eu, sinceramente, já estava esperando um anúncio desse porte, só estava esperando para ver se isso iria demorar ou não. E assim, o Adão Negro, eu gostei dos personagens do filme do Adão Negro. Principalmente ali a Sociedade da Justiça, eu achei que todos eles estavam bem. Só que agora, como o Adão Negro não vai continuar, eu acho que isso significa que todos os membros da Sociedade da Justiça também não vão voltar. Sabe, o que é realmente uma pena, porque ali tinha bons personagens, e bons atores, e bons uniformes. Eu acho que toda a Sociedade da Justiça tem uns uniformes extraordinários. Porque assim, seria muito, muito estranho eles tirarem só o The Rock, como Adão Negro, e os membros da Sociedade da Justiça, que ele mesmo colocou lá no filme, continuarem no reboot. Olha, isso ia ser muito estranho, ia pegar muito mal. Principalmente pro The Rock, que já tem um ego meio inflado. Ah, Gabriel, mas o The Rock falou que o Adão Negro pode voltar no multiverso da DC? Então, ele disse, Vai duvidar que isso possa acontecer no futuro? Não, talvez aconteça. Talvez queiram fazer alguma outra coisa com o Adão Negro em alguma outra mídia. Ou talvez uma continuação do DC Super Pets, porque aparece um Adão Negro na cena pós-crédito do DC Super Pets. Mas eu, sinceramente, acho impossível o Adão Negro ter uma continuação. Assim, depois do flop que foi o filme, custou 260 milhões, arrecadou 390, eu iria ficar muito surpreso se a Warner autorizasse uma sequência, mesmo que fosse uma Elseworld, um filme numa outra terra da DC. E olha, eu verdadeiramente fico chateado com isso, porque não é que eu tenha sido um grande fã do filme. Não acho que o filme é muito além de nota 7. Mas eu acho que o filme ele tinha boas ideias, ele poderia trazer um grande legado pro DCU. Trouxe a Sociedade da Justiça, trouxe o Adão Negro e trouxe de volta o Henry Cavill. Só que a verdade é que todo esse legado, para ele de fato ser um legado, o universo todo teria que se justificar e continuar. E 2 meses depois a gente tá vendo o desmoronamento desse universo, a partir de um reboot que o James Gunn tá querendo fazer. E infelizmente não faz nenhum sentido deles continuarem ali.
E outra coisa, assim, ó, como é que esse filme custou 260 milhões de dólares? Da onde eles acharam que era uma boa ideia gastar 260 milhões com esse filme? Eles verdadeiramente achavam que esse filme ia fazer 800 milhões de dólares de bilheteria para se pagar? Não! Gente, não é possível que eles achavam que ia dar tanto dinheiro assim. Ficou realmente parecendo que o The Rock ele teve uma disputa de poder dentro da Warner, porque ele queria ter o controle de um pedaço do universo da DC, que era esse pedaço aí que envolvia a Sociedade da Justiça, o Adão Negro e o Superman. Porque ele queria fazer esse negócio aí envolvendo o Superman. E para vencer essa queda de braço, eles conseguiram convencer para trazer o Superman de volta, porque eles queriam dizer que tinha Henry, e eles conseguiram convencer, e eles conseguiram dar dinheiro, só que eu acho que eles realmente não estavam esperando uma bilheteria tão fraca assim. E a verdade é que a bilheteria acabou com qualquer tipo de argumento que o The Rock poderia ter numa eventual disputa de poder com o James Gunn, que tinha chegado depois, e ele. Era evidente o que iria acontecer. O James Gunn iria assumir total poder e o The Rock iria perder esse poder. Então, assim, ó, a hierarquia do poder de fato mudou, só que não foi pro The Rock, foi pro James Gunn. Gabriel, mas você acha certo dar adeus pro The Rock? Olha, sinceramente, se ele não fizesse o reboot que ele tá querendo fazer, eu acho que seria errado dar adeus ao The Rock e à Sociedade da Justiça. Eu teria mantido ele se não acontecesse reboot. Mas vai acontecer reboot. Não tem o que fazer. O que a gente não sabe nesse momento se é soft reboot ou reboot total. Então, como vai acontecer o reboot, eu entendo completamente eles se livrarem, né, de tudo que deu errado com o Adão Negro. Porque se o Adão Negro tivesse feito 1 bilhão de bilheteria, cara, a argumentação que a gente ia estar tendo aqui ia ser completamente diferente. A reunião que o The Rock estaria tendo com o James Gunn seria completamente diferente. Tudo iria caminhar de um jeito diferente. Talvez até o Henry Cavill tivesse continuado. Mas o filme não fez 1 bilhão. Passou muito longe de fazer isso. Gabriel, mas ele falou que foi uma decisão criativa. Claro, uma decisão criativa depois de ver que os números fracassaram, né? Porque se os números fossem positivos e a gente estivesse vivendo numa terra onde o Adão Negro foi um mega sucesso, cara, aí não ia ter a argumentação do dinheiro, ia estar a favor do The Rock. Porque daí talvez até ele conseguisse mesmo um pedaço do universo DC pra controlar, mas ele não conseguiu. Porque no final do dia, o que realmente manda nesse negócio é o poder do dinheiro. E o The Rock não tinha a argumentação do dinheiro, e o James Gunn chegou com o argumento de que o que ele vai fazer vai dar mais dinheiro a longo prazo. Então, não tenha dúvida de quem que ia vencer essa disputa de braço, e deu o que deu. E beleza, quando isso aconteceu, também veio a matéria da Variety. E nessa matéria da Variety tem um parágrafo que eles dedicam para falar exatamente sobre essas mudanças que o James Gunn está fazendo dentro da DC. E que a ideia dele é realmente mudar tudo e que ele começou pela Gal Gadot e pelo Henry Cavill. Mas a matéria da Variety fica por aí. Só que não ficou claro no parágrafo que eles escreveram se isso é uma informação que eles têm ou se é uma especulação deles. Foi por isso que eu falei da mensagem enigmática da Gal Gadot na outra semana. Porque a mensagem, ela é ambígua. Talvez ela saia ou talvez ela fique. Hoje eu diria que a tendência é que ela vai sair. É juntamente com os outros atores da era Snyder. Mas não tem como cravar essa informação. A não ser que eles tenham alguma fonte que esteja confirmando isso. Só que eles não estão dizendo nada disso. Porque nesse momento não tem nem como ter uma opinião formada sobre isso. Porque ela pode continuar. Não adianta querer se estressar que ela vai sair, que ela vai ficar, porque não tem como saber. De um jeito ou de outro, a Gal Gadot ela é fundamental pro mistério da DC. Porque a gente não sabe se é um full reboot ou se é um soft reboot. Se a Gal Gadot sair, com toda certeza absoluta é um reboot total. Se ela ficar, talvez seja um indício que outros heróis e vilões permaneçam. Como, por exemplo, a Margot Robbie e o Shazam. São dois personagens que fizeram sucesso e que hoje não dá pra ter um indicador do que vai acontecer com eles. Porque o James Gunn falou em continuar o que deu certo, mas o que ele quer dizer com isso? E isso a gente não sabe. E é por isso que eu acho que é muito cedo e prematuro em dizer que a Gal Gadot saiu. Porque a informação da Gal Gadot é diferente da informação do Ben Affleck, do Henry Cavill e do Adão Negro. Porque eles confirmaram e o James Gunn confirmou a situação do Ben Affleck. Mas a da Gal Gadot não. Então não tem como saber. Enfim, depois que o The Rock postou essa mensagem, o James Gunn apareceu no Twitter, né, para confirmar a informação do The Rock. E ele deu aquela mensagem protocolar, né, dizendo que sempre vai apoiar o The Rock, a Seven Bucks e tudo mais. Mas sempre que o James Gunn entra no Twitter, ele começa a responder algumas outras perguntas das pessoas que ficam mandando para ele. E a partir daí ele começou a dizer umas coisas muito interessantes. Porque essa pessoa aqui perguntou se o James Gunn se inspirou no desenho da Liga da Justiça Sem Limites e no Justiça Jovem
para montar o seu próprio universo. E aí o James Gunn respondeu definitivamente, né, concordando que sim. Aí sim, Liga da Justiça Sem Limites e Justiça Jovem são duas coisas que eu amo demais na DC. A verdade é que eu nem sei o que eu gosto mais, porque eu gosto tanto do universo de Justiça Jovem, mas o desenho da Liga da Justiça tem episódios melhores, na média, que é muito difícil de decidir, mas eu acho que se eu pudesse fusionar os dois universos, eu faria, sabe? Porque eu amo demais. Mas o James Gunn confirmar que esses dois desenhos foram inspirações para ele fazer o seu universo, cara, isso quer dizer muita coisa. As duas Ligas da Justiça dos dois universos são grandes. Ambas as Ligas da Justiça atuam na Torre de Vigilância. São Ligas da Justiça que existem há bastante tempo, que estão atuando ali no universo, e são ligas bem organizadas. Então assim, ó, meus amigos, hype. Porque uma coisa que eu percebo é que o filme da Liga da Justiça, que algumas pessoas acham que vai demorar, eu não tenho tanta certeza assim não, hein? Eu acho que esse universo vai partir de uma Liga da Justiça formada. Sabe aquele filme cancelado da Liga da Justiça, o Liga da Justiça Mortal? Que seria um filme com 7 membros da Liga, com eles já estabelecidos numa ameaça envolvendo o Brainiac. Sinceramente, acho que o James Gunn vai partir do pressuposto que existe uma Liga da Justiça. Ele já tinha falado que o filme do Superman, ele já é Superman. Vai ser os primeiros anos dele sendo Superman. Bem, é totalmente possível que a Liga da Justiça seja formada nos primeiros anos do Superman. E cara, sinceramente, isso daqui é a melhor notícia possível. Porque não é só a questão da formação da Liga. Ah, são 7 membros, são 12 membros, tem 20 membros, tem 40 membros. É o tom da história. Gente, o tom do desenho da Liga da Justiça Sem Limites é perfeito. Vai dizer que não é. Na minha humilde opinião, é a melhor Liga da Justiça que já existiu. Considerando videogame, considerando filme, considerando animações e HQs. É a melhor de todas. E se essa é a base, eu acho que a gente vai ter uma história bem legal, com um tom bem legal da Liga da Justiça. Porque o tom, né, dos filmes do James Gunn é sempre uma preocupação das pessoas, né? Ah, porque vai ser muito comédia, pastelão. Bem, ele citou Liga da Justiça Sem Limites, e ele citou Justiça Jovem, ele não citou Super Amigos. E esses dois desenhos são bem sérios. O Justiça Jovem é até mais sério do que o Liga da Justiça, porque ele lida muito mais com problemas reais. Porque a Justiça Jovem é uma equipe, né, secreta da Liga da Justiça, que faz missões, né, que a Liga da Justiça não quer admitir que quer fazer. E outra coisa, a inspiração de Justiça Jovem pode ser justamente para a relação dos sidekicks. Existe uma Liga da Justiça, existe a equipe B, que é a Justiça Jovem, que é só a equipe, e essa equipe faz operações secretas que a Liga da Justiça não quer fazer com membros sidekicks que estão querendo provar seu valor. Então você teria um filme da Liga da Justiça e você poderia depois, eventualmente, introduzir uma Justiça Jovem com os membros sidekicks da DC. E eles poderiam chamar de Titãs ou de Justiça Jovem. Porque se você parar pra pensar, o potencial dessa equipe, Justiça Jovem ou Jovens Titãs e Liga da Justiça, cara, é muito grande. Talvez até maior do que ter Liga da Justiça e Sociedade da Justiça. Não, eu acho que Titãs é muito grande. Então assim, cara, eu fiquei muito feliz com essa citação aqui. Era uma das citações que eu queria ver. Sou apaixonado por Justiça Jovem, sou apaixonado por Liga da Justiça Sem Limites. Acho que esse é um caminho possível. Talvez seja o melhor dos caminhos, porque o tom da animação do Liga da Justiça Sem Limites é baseado na Liga da Justiça de Grant Morrison, o JLA, que é uma das melhores runs da Liga da Justiça. E essa run também teve Mark Waid no meio do caminho, e qualquer pessoa que leu quadrinhos da Liga da Justiça, leu mais de 10, com certeza vai citar Mark Waid e vai citar Grant Morrison na hora de escrever suas melhores histórias. E esse é o tom que o desenho se baseou. Mas o desenho também foi feito por gigantes, e a gente não pode esquecer isso. Dwayne McDuffie, não dá pra esquecer do Dwayne McDuffie. Gênio roteirista da DC que sabia como mais ninguém administrar o universo DC. Ele é uma referência. E se o James Gunn tá citando Liga da Justiça Sem Limites, de tabela ele tá citando Dwayne McDuffie. Olha a referência. Pra mim essa é a melhor notícia possível. Melhor do que isso só se ele tivesse escrito ali, ó. Minhas referências são Grant Morrison, Mark Waid, Dwayne McDuffie e Paul Dini. Mas é isso que ele disse, entre linhas. E o Greg Weisman do Justiça Jovem, não vamos esquecer dele, que também é muito bom. Então assim, ó, cara, tô muito feliz com essa notícia aqui. É muito bom, só coisa boa. E a outra coisa que o James Gunn também falou que chamou muita atenção é que perguntaram pra ele se existe algum outro projeto de Elseworlds na DC que ele vai conseguir tocar além do DCU. E o James Gunn respondeu que isso já está acontecendo. E aí ficou uma resposta bem enigmática. O que ele quis dizer com isso?
O Coringa 2 tá dentro dessas histórias de Elseworlds. O The Batman se encontra nessas histórias de Elseworlds, porque se não contar, a gente pode ver também um outro filme de Elseworlds da DC. Mas de um jeito ou de outro, ficou muito claro que ele não vai abrir mão das Elseworlds também. Nesse momento, teoricamente, a gente tem 3 Elseworlds em andamento. Constantine 2, The Batman 2 e Coringa 2. São 3 Elseworlds para até 2025, que é bastante história para Elseworlds para esse período de tempo. Depois disso, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai continuar vendo histórias Elseworlds da DC. Talvez o James Gunn, em algum momento, até queira dar um selo para esse tipo de filme. Para ficar muito claro o que é DCU e o que é Elseworlds. Que é o que eu e Marcelo a gente vem falando há muito tempo, de fazer DCU Label e fazer Black Label. Não necessariamente com esses nomes, mas deixar muito claro, né, quando que um filme pertence a um universo e quando não pertence a um universo. Mas eu gostei que essa é uma resposta que ele poderia facilmente ter dito que, não, a gente vai ver. E ele respondeu com convicção, deixando bem claro, né, que ele entende que tem filmes Elseworlds sendo desenvolvidos. E eu acho que a gente vai continuar tendo esses filmes Elseworlds depois desses 3 aí. Ah, Gabriel, e um Elseworlds que você gostaria de ver? Mas assim, ó, eu acho que de todos os filmes Black Label possível, eu queria muito ver um filme do Questão. Só que daí eu fico pensando que talvez eu queria ver o Questão dentro do DCU, sabe? Pra ter uma dinâmica dele com os membros da Liga da Justiça, tal qual acontece no Liga da Justiça Sem Limites. Mas de qualquer jeito, até mesmo Black Label seria legal com Questão. E também perguntaram sobre a questão de ter um Deathstroke. E ele disse que talvez é uma possibilidade. E o Deathstroke, a gente sabe que é um antigo desejo do James Gunn, porque o Deathstroke ele aparece numas concept art, nos background das behind the scenes do filme do Esquadrão Suicida. E eles acabaram mudando de ideia, talvez para deixar o Exterminador para um outro filme. E agora que o James Gunn ele é o CEO da DC Studios, eu imagino que nada realmente impeça dele poder usar o Deathstroke. E eu tenho certeza absoluta, Deathstroke vai aparecer no reboot da DC. Porque ele é um vilão bem massa velho, violento, que vende ticket, mas você também pode ver ele como um anti-herói que é só um mercenário que quer ganhar dinheiro, sabe? Com certeza dá pra fazer um filme solo do Deathstroke fácil. Fica a dúvida se seria o mesmo ator que a gente tinha escalado, que era o Joe Manganiello. E olha, sinceramente, acho que não seria ele. Quem escalou o Manganiello pra ser o Deathstroke foi o Snyder, e eu acho que as coisas do Snyder provavelmente não vão continuar. E como ele apareceu só, tipo, 15 segundos numa cena pós-crédito que nunca foi pra frente, eles vão se sentir muito mais à vontade pra escolher um outro ator. E olha, sinceramente, o Deathstroke, pra mim, eu não faço questão de ser esse ator. Porque, sinceramente, não faz muita diferença. Ele vai ficar com máscara 95% do tempo. Quer dizer, na teoria, né? Porque hoje em dia ninguém fica de máscara em filme de super-herói. Mas como é um vilão, talvez esse respeite um pouco mais. Deathstroke tem que estar sempre com a máscara, né? Pelo amor de Deus, não vou inventar tirar o Deathstroke com a máscara. Enfim, o Deathstroke eu acho que é um excelente personagem pra ter um filme solo. Talvez até para ter um filme solo nessa fase 1 de filmes da DC. E também está confirmado que em janeiro nós vamos ter anúncios oficiais da DC, feitas pelo próprio James Gunn. Então assim, ó, falta pouco pra gente saber o que vai acontecer com a DC. E olha, eu gostei muito dessa informação que Young Justice e Justiça Sem Limites, né, inspiraram um pouco o James Gunn para fazer o planejamento dele. Então assim, ó, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas vocês sabem, né, que o plantão da DC é um vai e volta, pode acontecer a qualquer minuto novidades da DC. Enfim, galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas notícias. E no mais, é isso daí, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo sobre o adeus do The Rock ao DCU. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau!